A palavra de Deus é semente, vai cair. Uma boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa nos ajudar, continuar a estar conosco, nos suprindo todas as nossas necessidades. Hoje, o programa será exibido pela manhã no nosso canal e no canal de Irati pela noite. E hoje eu gostaria de meditar um pouco a respeito de ouvir a voz de Deus. Tomando uma escritura inicial de Hebreus capítulo 2, versículo 1, isso tem me chamado muita atenção. Como é que Deus, através do seu apóstolo Paulo, nos conscientiza para ouvir as coisas que já foram ditas pela palavra, pelos apóstolos, pelos profetas, e não para as coisas novas que o homem tem inventado. A Escritura, portanto, ela diz assim, em Hebreus capítulo 2, versículo 1: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos deles. E isso, quando eu li, me frisou muito aos dias que estamos vivendo, essa parte, para as coisas que já temos ouvido e não para as coisas que nós iremos ouvir. Não para as coisas novas que vêm aparecendo, mas para as coisas que já foram ditas pela palavra de Deus. O ministério de Paulo foi pregar aquilo que Jesus pregou. O próprio ministério do profeta William Branham, ele veio para converter os nossos corações para as coisas que já foram ditas pelos apóstolos. A igreja é edificada no fundamento, no ensinamento dos apóstolos, não para as coisas novas que serão acrescentadas. E eu digo, não para as fofocas, não para as coisas que são postadas na internet, nos status, não. Atentarmos com diligência para o verdadeiro evangelho que está sendo pregado, que foi pregado, aquele que começou lá em Pentecoste e vem até os dias de hoje, convertendo, salvando, curando e revelando às pessoas. Preste atenção nisto. Devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos, delas. Quando nós deixamos de lado a palavra de Deus, nós começamos a desviar do caminho. Não seja curioso, não tenha curiosidade para saber de assuntos que não nos convêm, de problemas pessoais, de erros, de irmão saber quem errou, se aprofundar desse tipo de assunto. Você está se desviando das coisas de cima. E chega a um ponto que aquilo vira uma distração e a palavra de Deus é deixada de lado. E se enredamos com más conversações. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E achando que estamos pregando o Evangelho. Ora, se não é para nós
dar atenção às coisas novas que são lançadas. É para nós ouvir o quê? É para ouvir o original, que é a palavra de Deus. Foi assim no princípio. Deus deu a ordem para Adão e Eva não comer do fruto proibido. E Satanás, quando entrou na serpente, trouxe alguma coisa nova para ela. E disse: certamente você não morrerá. E a Escritura diz que no dia que comer, então morrerá. Disse tudo certo, mas ele mudou uma palavrinha disto. E foi o suficiente para lançar a raça humana nessa desgraça em que vivemos hoje. Mas há uma promessa que você deve ouvir, que o verdadeiro evangelho, que é esse que nós temos ouvido, sido pregado, ele vem para restaurar todas as coisas e nos levar a uma condição que quando Jesus vier, tornará tudo perfeito novamente. Não teremos que nos despedir uns dos outros, porque as coisas serão restauradas. Então, quem que você deve ouvir? Em São Mateus, capítulo 17, versículo 5, as Escrituras falam que aquela voz veio do céu e diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Ou a ele ouvir. Ouvir o filho. Lembre-se, irmão, a Escritura diz em São João, capítulo 8, 36, pois se o filho vos libertar verdadeiramente, sois livre. Mas para ele te libertar, precisa ouvir. Pedro, quando viu no Monte das Transfigurações, viu ali Jesus glorificado, viu ali Moisés e Elias, se emocionou e começou a falar e não estava ouvindo. Foi necessário a voz de Deus entrar no meio e falar: este é meu filho amado, a ele ouvir. Este é meu filho amado, quem tem o prazer em habitar. Bom, na mensagem adoção, a ele ouvir, o profeta de Deus, ele vem e fala assim: para o nosso texto nesta noite, eu quero somente tomar uma porção do capítulo 17 de Mateus, as últimas poucas palavras do versículo 5. Este é meu filho amado, a ele ouvi. E se o Senhor permitir, eu desejo usar ou desenhar um contexto das últimas 3 palavras do versículo 5. A ele ouvi. 3 palavras. Ainda como eu disse ontem à noite, estes são temas muito pequenos, mas é tudo o que precisamos saber. É o valor. Se simplesmente fizermos como este pequeno tema nos leva a fazer, preste atenção. O profeta fala: é uma coisa tão pequena e tão simples, mas é tudo o que precisamos saber. Apenas ouvir a voz de Deus. Nós queremos falar, mas não queremos ouvir. Queremos pedir, mas não queremos ouvir. O profeta também fala: é tudo o que você precisa saber. Não é ouvir as más conversações ou aquela curiosidade de fazer nós pulsarmos na internet. Não, mas é ouvir a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. E o profeta diz: é o valor. Mas é tudo o que precisamos saber. Se simplesmente fizermos como este pequeno tema nos leva a fazer,
não haverá nenhuma pessoa desapontada neste edifício nesta noite. Você não quer ser desapontado? Escute a voz de Deus. Não escute a voz do homem, porque o homem vai te desapontar. As pessoas em que você confia, que nós confiamos, irão nos desapontar. Mas Ele não. Ele é o único que não pode te desapontar. Aquela curiosidade que você está aí e começa a fuçar em problemas alheios, aquilo vai te desapontar. Mas se você ouvir Ele, o profeta vem falar, não haverá nenhuma pessoa nesse edifício, nesta noite, desapontada. Simplesmente a Ele ouvir, seja o que for que Ele disser para você fazer, você o faça. Então, se você está enfermo, segure isto, a Ele ouvir. Se você é um pecador, a Ele ouvir. Se você precisa de algo, a Ele ouvir. Ele tem tudo que você precisa nesta viagem. Isso nos conforta. Ele tem isto para você, esperando para te dar. O preço já foi pago. Não há nenhum preço para pagar por isto. Simplesmente a Ele ouvir. Ouçam o que Ele tem a dizer. O preço já foi pago. O mais importante é de graça. Mas se nós tomarmos atenções a outras coisas que não foram ditas pela palavra, nós iremos pagar um preço sem necessidade de pagar. Agora, a Ele ouviu o quê? O verdadeiro Evangelho. Lembra da palavra do Senhor Jesus em São Marcos 16, a partir do versículo 15? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, porque é este Evangelho que liberta. É este Evangelho que Paulo pregou, e quando o irmão Brana subiu na sexta dimensão e viu aquelas pessoas ali, diz: Paulo está aqui. E se está, então eu posso me tranquilizar, porque o anjo tinha falado que ele ia responder pela palavra que ele pregou. E o profeta vem falar: eu estou tranquilo, porque eu preguei a mesma coisa que Paulo pregou. A mesma coisa que os apóstolos pregaram, eu preguei. E aquela multidão disse: nisto estamos confiados. Isto nós sabemos e estamos seguros. Será que nós podemos dizer isso? Estamos pregando a mesma coisa que Jesus pregou, que o profeta pregou? Estamos ouvindo o que Deus falou, ou estamos ouvindo o que as coisas novas que o mundo tem nos colocado, que o diabo tem se infiltrado nas pessoas para dizer? Se não temos boas coisas para dizer de alguém, então não digamos nada sobre elas. Isso é uma questão que nos contamina. Agora, se nós pregarmos este Evangelho que Jesus anunciou, que Ele diz: é chegado o reino do céu, que João Batista, quando começou a pregar, disse: é chegado o reino do céu. Então os sinais, os frutos desse Evangelho têm que aparecer. As curas, as libertações, os milagres, isso tem que aparecer, porque é o mesmo Evangelho que foi pregado. Jesus disse: esses sinais seguirão aos que creem no Evangelho. E o profeta também fala, pensando em como pequeno, para nós encerrarmos. Simplesmente aquele pouquinho de escritura ali, aquelas 3 palavras, seria o suficiente para mandar um reavivamento
ao mundo e salvar cada pessoa que existe no mundo. Apenas essas 3 palavras, a ele ouvir. Seria capaz, o profeta também fala, de mandar um reavivamento no mundo inteiro e salvar cada pessoa que existe neste mundo, se simplesmente nós ouvirmos, atentarmos com diligência às coisas que já foram ditas por Deus através de sua palavra, através do seu profeta. Mas por que isso não está acontecendo? Se essas palavras são capazes de fazer isso ao mundo inteiro, imagine dentro de nossas igrejas, de nossas casas. É porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. E estamos nos distraindo com coisas alheias, com problemas alheios. Há alguns anos atrás eu li um pequeno artigo em uma revista que era uma propaganda, eu creio que era da gasolina Sinclair, e alguma qualidade famosa de gasolina. E eles diziam que um galão de gasolina Sinclair, em um certo tipo de máquina, se ela pudesse ser construída de modo suficientemente forte, poderia levantar a esfinge a umas 10 polegadas do chão. E eu pensei, como a companhia Sinclair gosta de jactanciar-se do poder de sua gasolina. E como o pouco pode fazer, e como com o pouco pode fazer muito. Mas eu pensei nesta noite que uma gota do sangue de Jesus Cristo pode levantar cada pecador que há no atoleiro e tirar todas as enfermidades que existem nos hospitais. Uma gota do sangue. Fechar todas as prisões e penitenciárias. Libertar todos os que estão nas instituições de débitos mentais. Pense nisso. Acabar com todas as doenças, todos os problemas do mundo. Imagina o que isso pode fazer em nossa casa, em nosso coração. Se uma gota é suficiente para salvar o mundo inteiro, para esvaziar cada hospital, para esvaziar cada prisão, imagine o que uma gota pode fazer no seu lar, na sua família, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo em sua casa. Fechar todas as prisões e penitenciárias, libertar todos que estão nas instituições de débitos mentais, pessoas enfermas e aflitas, e colocar alegria ao redor do mundo inteiro com uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo. Você quer coisa melhor do que esta? Então vir a uma reunião, escolher um pequeno tema deste, recorde, eu faço isso com tudo que está em meu coração, em oração, tentando descobrir simplesmente o que eu pensei que o Espírito Santo me dirigiria a ensinar, ou a respeito do que falar. Meu Deus do céu, que coisa gloriosa ouvir a palavra de Deus. Liberte-se dessas curiosidades de ficar fuçando a internet, fuçando o que os outros, as fofocas. Nos libertemos desses tipos de curiosidade. Aquilo, deixe o Filho de Deus entrar ali e fazer o que João fala ali em capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livre. E ouvir a voz de Deus, que cada pessoa nesta noite possa colocar isso em seu coração. Eu já perdi muito tempo ouvindo as coisas que não é para nós ouvir, que não são para nós ouvirmos. E vamos voltar para a palavra de Deus, para que essas promessas se cumpram em minha casa e em meu coração. Se o mundo não quer isto, eu quero, porque a Escritura diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus possa nos abençoar.
gente pensar que